Bom, a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado. O Conselho Municipal de Assistência Social reúne um grupo de pessoas que planeja, gerencia, formula e acompanha a política da assistência social no município. Acontece amanhã em Passo Fundo a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. E está conosco o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Passo Fundo, Rubens Franklin. Seja bem-vindo ao PFTV. Muito obrigado. Obrigada por aceitar o nosso convite. E antes da gente falar sobre a conferência, Rubens, a gente queria saber qual é de fato o papel desse conselho que você preside. O conselho é um órgão público que tem a função de, em primeiro lugar, discutir a política pública municipal, né? Formular essa política pública junto com o gestor, no âmbito do conselho, e após esse planejamento todo, as ações do conselho são no sentido de fiscalizar. Para que uma entidade social desenvolva um programa social no município, é necessário que esse programa esteja devidamente cadastrado no conselho. Então, o conselho tem esse papel também de certificar as entidades que participam, como é o caso da APAI, da Leão 13, da Socreb, enfim. Da Fundação Lucas Araújo, talvez a mais antiga, uma das mais antigas de Passo Fundo. É verdade. Então são essas entidades sociais que fazem parte do conselho e que se beneficiam das políticas existentes. Como é que funciona a presidência, a organização, a gestão desse conselho? O conselho ele é paritário, são 10 integrantes nomeados pelo prefeito municipal das várias repartições públicas, inclusive estaduais e federais, e as outras 10 vagas são com relação às entidades particulares que estão inscritas no conselho e também a participação dos profissionais da área. Esses são eleitos, então a cada 2 anos há uma eleição, é eleita uma nova mesa do conselho e essas pessoas então ficam com a incumbência de gerir todo esse trabalho. Bom, amanhã acontece a conferência municipal no auditório do Colégio Notre Dame, que busca discutir quais assuntos? Todos os assuntos vinculados à política pública de assistência social em 6 eixos que foram eleitos, né, para essa conferência, e é também e principalmente com relação ao financiamento das ações da assistência social. A educação e a saúde, elas já têm percentual garantido nos orçamentos, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. A assistência social ainda não tem. E é um programa tão importante quanto a educação, saúde, né, que se desenvolve. E nós estamos lutando por isso, pela questão do financiamento. E a conferência é o local para discussão de todas essas ações que deverão ser implementadas, porque após as conferências municipais nós teremos as estaduais e federal. Bom, interessante é que as discussões feitas nessa conferência interferem sim na vida da população. A gente vai seguir falando agora sobre essa questão da assistência social. Rubens, muito obrigada e sucesso na conferência de amanhã. Muito obrigado. Olá, a gestão financeira do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, foi debatida durante a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social realizada em Passo Fundo. A conferência serve também como uma preparação para a Conferência Estadual que acontece no mês de outubro. Um dos temas que foi tratado foi o cofinanciamento obrigatório da assistência social e também a regionalização dos serviços. No programa de hoje, nós estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Rubens Franklin. Rubens, prazer recebê-lo aqui, acho que pela primeira vez no Direitos, né? Exatamente, o prazer é todo nosso. Mas para falar sobre um assunto que é muito complexo, né? E que teve uma significativa mudança, principalmente a partir de uma nova interpretação da legislação em 2009, que é a assistência social.
Exatamente. Em 2009 houve a mudança da legislação. Alguns críticos acham que essa legislação é uma legislação puramente tributária, porque ela organizou a forma com que as instituições receberão o certificado de entidade beneficente de assistência social, o antigo certificado de filantropia, né, que dá direito à isenção de impostos. Então, o governo federal teve uma preocupação assim, bastante grande com a questão da tributação. Mas, a nível das instituições, foi um divisor de águas, porque cada instituição que desenvolvia programas na área da assistência, da educação e da saúde, ela teve que optar qual era a sua área preponderante, e aí os critérios são diferentes. No caso da saúde, é um percentual de atendimento pelo SUS obrigatório. No caso da educação, são o percentual de bolsa sobre o faturamento. E a assistência social, de uma forma bastante especializada, teve uma tipificação de serviços socioassistenciais que, ao ser colocado em prática nos anos de 2011, 2012, retirou vários programas, várias instituições que prestavam serviços, até então assistenciais, que passaram a não ser mais reconhecidos como serviços de assistência social. É uma nova interpretação sobre a filantropia. É uma nova interpretação sobre a filantropia, que já não se fala mais em filantropia no âmbito das instituições que desenvolvem programas permanentes de assistência social e que têm financiamento através do poder público. E como é que a gente define essa nova visão de filantropia? O que seria? Se eu me reúno com amigos e presto um serviço, isso seria? Isso seria filantropia. Se a pessoa retirar dinheiro do seu próprio bolso e fazer algum tipo de ação que até possa ser considerada de assistência social, mas sem conveniamento e não de forma permanente, organizada, com equipe técnica, enfim, como exige o serviço social, isso aí é considerado filantropia. Rubens, agora o setor que mais teve dificuldades de se adaptar a essa nova estrutura é justamente a assistência social, né? Porque saúde e educação prestam serviços e podem cobrar por esses serviços que são prestados. Já a assistência social, tudo é gratuito, né? Exatamente. O grande problema dessa legislação, a Lei 12.101 de 2009, foi cortar o vínculo que as entidades de assistência social tinham com as entidades de saúde e de educação e não colocar nada no lugar. Né? Nós nos encontramos ali de 2009 até 2012, algumas instituições inclusive interromperam programas, outras até fecharam, em função desse entendimento, porque essa legislação sempre a nível federal, sempre é uma legislação de gabinete. Eles nunca olham a particularidade do que já está sendo feito. Né? Então aí causou todos esses problemas aí, mas nós já estamos caminhando, digamos assim, dentro da nova legislação. Tu acha que chegou a haver uma perda porque as entidades tiveram que se adaptar, algumas até deixar de realizar na ponta a prestação da assistência social? Significou uma perda para justamente aquelas pessoas que mais necessitam? Houve porque alguns programas foram interrompidos. Só para citar um exemplo, entidades educacionais que tinham programas sociais e com isso justificavam a sua isenção, ao cortarem esses programas, simplesmente eles deixaram de existir. Houve uma preocupação na época das SENCAS ali, através do secretário Adriano, contatou com a Leão 13, alguns jovens desses programas que foram extintos por outras instituições foram trazidos, readaptados nos trabalhos e programas da Leão 13, mas sempre fica alguém que ficou à margem, né? Então, houve perdas. A discussão também sobre assistência social, né, Rubens? As pessoas acham que é você dar alguma coisa, que é um assistencialismo, né? E, na verdade, esse conceito também passou por uma transformação. Você tem 25 anos de experiência, diretor da Leão 13, acompanha toda essa trajetória de mais de 2 décadas. Exatamente. A assistência social, o serviço social, ele evoluiu muito.
porque trata-se hoje em dia de uma política pública, né? E sendo uma política pública, necessariamente terá que, mesmo trabalhando na rede privada, terá que haver aporte de recursos do governo, né? Do orçamento. E antigamente não era assim. Para você ter ideia, antigamente quem tinha na cidade asilo, creches, que creche na época era assistência social, hoje já não é mais, educação infantil, eram as entidades particulares. Os municípios não tinham nem secretaria Exatamente. de assistência social. Foi criado muito depois. E então houve essa evolução e é uma mentalidade que vem da Constituição, né, com aquela história de que a Constituição tem como objetivo a erradicação da pobreza. Depois teve um avanço. Em 1993, nós tivemos uma legislação que é a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que definiu papéis, o que é assistência social, o que é assistencialismo, o que pode ser feito a nível de Brasil como assistência social. E por aí a legislação veio só num sentido de qualificar, né? Muitas instituições de ensino, universidades, enfim, começaram a incrementar os cursos de serviço social, inclusive aqui na UPF, né? Para formar técnicos que possam trabalhar com essa realidade, porque já não é mais só uma caridade. Esse eu acho que é um desafio, né, Rubens? Você qualificar as pessoas para que elas possam trabalhar em projetos igualmente qualificados e que atendam às necessidades da demanda. Exatamente. Que atendam a demanda, desculpa. Exatamente. Para você ter uma ideia, um projeto hoje ou uma entidade hoje, para se cadastrar no Conselho Municipal de Assistência Social, a própria legislação, a Resolução 16 do Conselho Nacional de Assistência Social, prevê que haverá uma equipe técnica que possa dar o aporte para esse projeto. A equipe técnica geralmente é montada assistente social, psicólogo, pedagogo e um advogado. Então, sem essas condições mínimas, nenhum projeto poderá ser inscrito no Conselho Municipal. E o que em não sendo inscrito no Conselho Municipal, também fica vedado o conveniamento com o poder público. Consequentemente, ela não vai conseguir recursos, né, para poder tocar o seu projeto, né, para poder levar à frente. Né? Essa é a grande dificuldade. Exatamente. Então, é um passo bastante, é um progresso bastante grande no sentido da profissionalização por se tratar de uma política pública, e embora a gente ainda tenha hoje em dia a dificuldade de tirar essa ideia do imaginário popular de que a assistência social é caridade, é distribuir comida, é distribuir roupas, enfim, né? Rubens, e aí quando você fala na qualificação e fez referência que até os municípios, até bem pouco tempo, a grande maioria e alguns ainda não têm secretaria, imagino também a dificuldade desses municípios de ter, né, um quadro funcional que possa atender essas novas necessidades. Exatamente, e por isso, então, é que na nossa conferência de ontem, municípios menores aqui da região vieram também se informar, receber subsídio e assistir à palestra e participar dos grupos, no sentido de se qualificar também, para também nos seus municípios levar essas informações e poder dar conta dessa demanda da burocracia que o MDS, que o governo federal impõe para o repasse de recursos. Nós sabemos que a maioria dos municípios só fazem assistência social praticamente com o recurso do governo federal, do MDS. Isso não significa que não existam recursos, mas a dificuldade de acesso, e esse é um dos temas, a gente vai para o intervalo agora, Rubens, é um dos temas que eu queria tratar contigo no próximo bloco, que é justamente isso. Bom, os recursos, claro que eles são sempre escassos em função da demanda, mas eles existem. Agora, acessar e esses recursos chegar é que é a situação. É uma burocracia bem grande, mas nós já temos dados bem interessantes. 97% dos municípios já estão conveniados com o MDS. Bom, a gente vai ao intervalo e voltamos falando sobre esse tema aqui no programa Direitos desta semana na UPF TV. Até já. Ótimo.
Estamos de volta com o programa Direitos dessa semana, recebendo aqui o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Rubens Frank, que também é o diretor administrativo da Leão 13. Bom, Rubens, a gente falava, né, da questão dos recursos, que sempre é uma necessidade em qualquer área. Na assistência social, muito mais ainda. Mas também há uma dificuldade, muitas vezes, por parte das entidades, por parte dos municípios, em terem acesso a esses recursos em função da tamanha burocracia que a gente sabe que existe. Né? O sistema brasileiro é um sistema arrecadador e que concentra essa arrecadação em Brasília. Né? E aí, então, como essa maior fatia, digamos assim, da verba para assistência social está no MDS, é necessário que os municípios tenham um suporte técnico capaz de acessar esses recursos. Né? O governo federal não convenia com a rede privada, não faz convênio diretamente com instituição privada. Ela poderá entrar nos programas apoiados pelo governo federal através do Conselho Municipal de Assistência Social e do gestor da política pública, que é o município. Agora, para que tudo isso funcione e para que a verba chegue no município e possa subsidiar os programas existentes e até novos programas propostos pelo governo federal, há necessidade de conveniamento do município com o governo federal. Nós temos um dado que 97% dos municípios brasileiros já estão conveniados com o governo federal. O que ocorre é que muitas vezes é exatamente isso que você falou. Existe a verba lá e não existe a capacidade do município de fazer o conveniamento e propor, né, um projeto viável para a utilização dessa verba. E muitas vezes ocorre até o recebimento da verba, não usando adequadamente, é óbvio que tem que devolver ao MDS, então fica nesse impasse. O que é um prejuízo ainda maior, né? Porque você recebe, não consegue gastar adequadamente e tem que devolver. O ideal é justamente, né, que as pessoas estivessem capacitadas, porque esse recurso ele tem que chegar na ponta, né? Ele tem que chegar nas pessoas que necessitam. Eu até acho que não é problema de falta de recursos, é mais justamente de qualificação, né, Rubens? Exatamente. Então aí a legislação nesse sentido, ela é bastante sábia quando estipula que todos os programas e todas as instituições que querem atuar na área e se inscrever num conselho tenham uma equipe técnica, porque é a partir da equipe técnica que vai haver condições e conhecimento, informações, enfim, para que se possa acessar esses recursos. As entidades conseguem entender, Rubens, você que está dentro do conselho já há algum tempo, consegue entender realmente o que é um serviço de assistência social? Porque o conceito pode ser também mais amplo, né? Não, infelizmente ainda não. Há muita confusão, das próprias entidades? Das próprias entidades, principalmente da área da educação infantil.